sua Bíblia, por favor. Livro dos Juízes, capítulo 3. Vamos dar prosseguimento à nossa série de exposições no livro dos Juízes, ali no Antigo Testamento. Juízes, capítulo 3. À medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à palavra, à leitura da palavra do Senhor. Juízes, capítulo 3. Diácono Deison, lê para a gente, por favor, do versículo 7 até o versículo 31, até o final. Todos acharam, meus irmãos? Amém. Qualquer coisa, olha aqui para a tela. Vocês conseguem acompanhar ali. Juízes, capítulo 3, do verso 7 até o 31. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. A ira do Senhor se acendeu de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei de Aram na Araim, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Quando, porém, clamou ao Senhor, ele lhes levantou um libertador que os salvou, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei de Aram, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Assim, a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, justamente por causa do mal que fizeram. O Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Depois de conseguir uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes com um côvado de comprimento e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Depois de entregar o tributo, Eude mandou embora os carregadores, mas ao alcançar os ídolos esculpidos perto de Gilgal, ele retornou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu: "Silêncio." Todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: "Tenho uma mensagem de Deus para ti." Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada da coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e com ele não tirou a espada. A gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para a varanda, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: "Ele deve estar fazendo as suas necessidades no cômodo privado." Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. Lá estava seu senhor, caído no chão morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos esculpidos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. "Sigam-me", ordenou, "pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, nas suas mãos." Eles o seguiram, tomaram posse dos vales do Jordão, que levaram a Moabe e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos.
nenhum só homem escapou. Moabe foi subjugado por Israel nesse dia, e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Ora por nós, por favor, Diário. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelo culto que prestamos a Ti, por esse dia especial que é o domingo que aqui estamos, para louvar e agradecer o Teu nome e aprender de Ti, Senhor. Senhor, abençoa, Pai, o nosso pastor, abençoa a palavra que vai ser ministrada, que essa palavra possa ser edificante e penetrante como espada de dois gumes, como diz Tua palavra. Que ela penetre em nosso coração e nossa alma e traga, Pai, crescimento, traga mudança, traga revestimento e que nós possamos viver a palavra que vem de Ti. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu confesso a vocês que dessas 3 primeiras mensagens, essa foi a mensagem mais difícil de preparar. Porque a mensagem aqui é muito complexa, é muito difícil e dói no coração. Mas para recapitularmos, meus irmãos, começamos há 3 domingos, esse é o 3º domingo dessa série de pregações, quando nós começamos a expor o livro dos Juízes, e nós vimos que esse período dos Juízes começou com a morte de Josué e se estendeu até o período da monarquia em Israel, ou seja, foi de Josué a Saul. Então, com a chegada, com a coroação de Saul, então o momento ali, o período dos Juízes, que durou aproximadamente 300 anos, se acabou. Mas eu disse também a vocês, meus irmãos, que esse foi um momento muito difícil para os israelitas, porque eles estavam saindo de uma liderança muito forte de Josué, que foi o sucessor de Moisés. Mas acontece que Josué morreu. Aqueles líderes que estavam governando, ajudando Josué, também morreram. Porque ninguém vai durar para sempre. Isso foi Jesus Cristo. Mas acontece, meus irmãos, que quando aquela geração de líderes morreu, veio uma geração seguinte, e essa geração rejeitou a Deus, se rebelou contra Deus e virou as costas para Deus. Resultado disso, nós vimos na nossa última pregação que Deus, tendo sido rejeitado pelo seu povo, Ele sentenciou-os e foram disciplinados por Deus. Mas o coração daquela geração estava tão endurecida que nem chorar pelos seus pecados eles estavam chorando mais. E nem sacrifícios de animais eles quiseram oferecer a Deus. E se isso tudo já não fosse suficiente, eles ainda começaram a se relacionar com outros povos, com os cananeus, dando suas filhas em casamento a homens cananeus e dando os seus rapazes israelitas para se casarem com moças cananeias, ou cananitas, como você bem preferir. Resultado disso, nós falamos que esse julgo desigual trouxe e continua trazendo problemas gigantescos para o povo de Deus, meus irmãos. Inclusive, eu disse uma expressão aqui na igreja que certamente foi muito forte ao seu ouvido, assim como foi ao meu, que a forma mais rápida e mais simples de você se distanciar de Deus é se envolver com uma pessoa que não teme ao Senhor. Porque essa pessoa que você começa a se envolver, quer seja por meio de namoro, de amizade, de casamento, se ela não teme a Deus, em breve você vai ser a próxima vítima. Então é por isso que nós recomendamos o não julgo desigual na igreja. E isso é sério demais, meus irmãos, isso é bíblico. E isso pode arrasar com a sua vida. Pois bem, dito isto, meus irmãos, diante do sofrimento do seu povo, hoje nós vamos ver finalmente a lista desses juízes,
desses libertadores que Deus levantou para libertar o seu povo. E hoje nós vamos ver 3 deles. Um juiz top, que é Otoniel. Um juiz assim inesperado, que é Eude. E um improvável, que é Sangar. Mas como eu disse a vocês, por que foi necessário então que Deus levantasse juízes? O versículo 7 da sua Bíblia, dê uma olhadinha para ela, vai nos dar a resposta, meus irmãos. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, ou acompanhe aqui na tela. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e passaram a adorar os Baalins e a Aserá. Ou talvez na sua Bíblia possa ter os postes sagrados. Meus irmãos, pela segunda vez nós estamos encontrando essa expressão que vai ser ali como que um carimbo do livro dos Juízes. O povo de Deus fez o que o Senhor reprova. E se isso não fosse o suficiente, aquela geração nova, eles se esqueceram de Deus, meus irmãos. E na Bíblia Sagrada, Luciana, Saulo, esquecer-se de Deus não é apenas ter um lapso de memória, não. Esquecer-se de Deus, biblicamente falando, é tomar a iniciativa, é tomar a atitude proposital de não servir mais a Deus, de rejeitar e se rebelar contra Deus e de virar as costas para o seu Senhor. E isso é sério demais, meus irmãos. Aquela geração que surgiu nova, ela fez de caso pensado, foi de propósito, foi pensado, não foi por acaso não, foi pensado. Eles quiseram, eles tomaram a decisão, nós vamos virar as costas para o nosso Deus. Eles quiseram a todo custo se esquecer de todas as grandezas, Cleide, que Deus havia feito a eles. Eles quiseram se esquecer de como Deus os tirou do Egito com mão forte e poderosa, de como Deus humilhou o faraó com aquelas 10 pragas, de como Deus conduziu-os pelo deserto e não os deixou faltar comida, não os deixou faltar água. Eles não sentiam frio à noite, não sentiam calor durante o dia. Não faltou roupa para vestirem porque elas não se estragavam, os seus calçados não apodreciam. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé seco. Mesmo assim, esse povo, essa geração, quis se esquecer de Deus. E se isso já não fosse grave demais, Flaviano, eles começaram a adorar outros deuses, os deuses cananeus. Isso aqui não foi nada acidental, não. Isso aqui foi de propósito mesmo. E isso é grave, meus irmãos, sabe por quê? Porque eles estavam rejeitando o Deus que havia tomado conta deles esse tempo todo. O Deus que tinha suprido todas as carências e necessidades deles durante toda a sua jornada no deserto, durante aquelas conquistas que Deus promoveu através de Moisés e depois através de Josué. Eles nunca perderam uma batalha porque Deus é que guerreava por eles, porque Deus é quem dava vitória para eles. Nada nem ninguém afligia o povo de Deus. Mas ainda assim eles quiseram se esquecer dele e quiseram virar as costas para ele. E sabe que isso acontece, Lilian? Quando alguém resolve virar as costas para Deus, assim como os israelitas fizeram. Versículo 8: acendeu-se a ira santa de Deus, e Deus os entregou a Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Aí a gente começa a pensar, pastor, Deus estava sendo exagerado na sua decisão? Não, meus irmãos, Deus já havia avisado isso desde o período de Moisés, desde quando Moisés conduzia esse povo durante aqueles 40 anos no deserto. Moisés vivia dizendo a eles, gente, obedeçam a seu Deus. A obediência de vocês implica diretamente em bênçãos.
mas a desobediência a Deus vai implicar em disciplina da parte dele. Eles sabiam de tudo isso, mas ainda assim preferiram pagar para ver. E a ira de Deus se acendeu, a ponto, meus irmãos, de Deus, o próprio Deus, os entregar a esse rei da Mesopotâmia, que o texto também vai dizer que era o rei de Arã, uma região que ficava ali próximo ao que nós temos hoje como entre Síria e Iraque, mais ou menos por ali. E Deus os entregou a esse rei. É difícil, Daniel, porque nós não conhecemos muitos relatos sobre esse rei, a não ser que ele era rei desse lugar de Arã, naquele momento. E esse rei era um rei muito, mas muito perverso. Sabe o que significa Risataim? 2 vezes mal. Dobrado, feito tapioca, Flaviano, na ruindade. Pense no cabra ruim. Era como se Deus estivesse dizendo: vocês não querem praticar o mal? Vocês não querem viver no mal? Pois eu vou mostrar para vocês o que é viver no mal. O que é viver no mal? E Deus os entregou a esse homem, Daniel, Diego, que era duplamente mal, ruim 2 vezes. Eles trocaram, Elza, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Eles trocaram um Deus sustentador, um Deus rico em misericórdia, para viverem pela sua própria mente, pelo seu próprio pensamento. E começaram a praticar males contra Deus. E Deus disse: vocês não querem viver no mal? Pois eu vou entregar vocês ao mal de vocês. E agora está aí o que é que vocês queriam. O Charles está aí. Um rei perverso demais. E meus irmãos, quando nós tomamos a decisão, por que vocês acham que isso aconteceu só com Israel? Será que isso acontece, Ivonete, ainda nos dias de hoje? Porque se Deus é o mesmo e Ele não muda, a sua palavra é imutável, então as palavras de Deus que são imutáveis continuam valendo para os nossos dias, sim. Se nós desobedecermos a Deus, se nós preferirmos viver em mal contra Deus, Deus vai nos entregar ao mal. E Ele não está sendo ruim conosco. Ele nos avisou, assim como Ele avisou ao povo dele, aos israelitas, e nós somos o povo de Deus. A pior coisa, meus irmãos, que Deus pode fazer com você e comigo é nos entregar a nossa própria vontade, é nos entregar ao nosso próprio pensamento, à nossa própria razão. Porque se Deus fizer isso conosco, nós estamos perdidos. Prova disso é que no final do livro dos Juízes, o último versículo vai dizer que cada um fazia conforme lhe estava na cabeça, porque eles não tinham um rei. Será que eles não tinham um rei? Tinha. Eles tinham um rei. Deus era o rei deles. Mas eles rejeitaram a Deus e preferiram um Deus humano, assim como aqueles dos cananeus. E Deus disse: não é assim que vocês querem? Pois assim vai ser. E assim tem sido, meus irmãos, com a igreja de Cristo nos dias de hoje. Quando nós tomamos a decisão de virarmos as costas para Deus, quando nós tomamos a decisão de rejeitarmos, de nos rebelarmos contra Deus, Deus vai nos entregar a nossa própria vontade. Meus irmãos, eu disse na última mensagem, que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. E Deus está irado com o pecado. Recentemente Deus deu uma disciplina ao seu povo. Ele parou literalmente o mundo todo, quando Ele colocou uma pandemia que parou o mundo. Mas o povo se arrependeu? Não, meus irmãos. E continuam praticando o mal do mesmo jeito, e continuam desobedecendo a Deus do mesmo jeito. Deus está dando uma chance, uma oportunidade após a outra, uma chance após a outra, mas chega um momento que Deus diz: basta, eu vou entregar vocês ao mal de vocês. E a igreja de Jesus Cristo tem passado por isso hoje. Muitos crentes, de forma deliberada,
tem virado as costas para Deus, tem trocado o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, pelo mundo, por prazeres mundanos, e tem se afundado, e tem se machucado, e tem se ferido. E meus irmãos, sabe o que Deus faz conosco então? Para que nós não nos esqueçamos dele. Ele nos deu algumas ferramentas. Ele nos deu, por exemplo, os meios de graça. Ele nos deu a palavra dele para que nós não nos esqueçamos dele. Mas aí ninguém lê a palavra de Deus. Ele nos deu o instrumento da oração, mas nós nunca temos tempo para orar e conversarmos com Deus. Deus nos deu a igreja, meus irmãos. Você sabe a bênção que é ter uma igreja para você poder louvar e adorar seu Deus, sem ser privado, sem ser constrangido, sem ser cerceado dos seus direitos. Nós temos esse direito, mas o povo de Deus está preferindo não vir à igreja. Deus deu, inclusive, meus irmãos, o Santíssimo Sacramento da Santa Ceia. Mas muitas vezes você não ceia porque você não está se submetendo à palavra de Deus. E com isso, você está fazendo com que a sua mente e o seu coração se esqueçam de Deus. E o seu coração vai se esfriando, o seu coração vai se esfriando, vai congelando, e daqui a pouco você está deixando de servir a Deus para servir aos deuses desse mundo, deuses do dinheiro, deuses da felicidade, da tal felicidade que ninguém encontra, porque só existe em Cristo Jesus. As pessoas estão trocando a igreja, estão trocando o Cristo, estão trocando a Santa Ceia, a leitura da palavra e a oração por prazeres carnais e mundanos. E Deus está dizendo: eu estou dando tudo isso a vocês, para vocês não se esquecerem de mim. E sabe qual foi a consequência desse esquecimento do povo? É que Deus os colocou debaixo da opressão de Cuxã-Risataim. E sabe por quantos anos, meus irmãos? 8 anos de sofrimento nas mãos desse homem que era duplamente perverso. Disciplina da parte de Deus. E se engana, meus irmãos, quem acha que Deus se alegra em disciplinar os seus filhos, não. Ele disciplina você porque Ele ama você, meu irmão, minha irmã. Ele disciplina você porque Ele quer você perto dEle, porque Ele deu o único Filho dEle por você. E quando você resolve andar por caminhos que não são os caminhos de Deus, Ele vai trazer você de volta, mesmo que para isso Ele precise quebrar as suas pernas e seus braços. Ele quebre as patas, assim como o pastor faz com aquela ovelha rebelde, para que você não se afaste dos caminhos dEle. Glória a Deus. Mas se nós fôssemos menos teimosos, meus irmãos. Mas esse mesmo Deus, que tem uma ira santa, também é rico em misericórdia. Dá para dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Porque esse povo clamou, meus irmãos. Esse povo suplicou a Deus. E no versículo 9, olha na sua Bíblia, Deus enviou um libertador. Um homem chamado Otoniel, que era da tribo de Judá, que era irmão mais novo de Kenaz, irmão de Caleb. E esse homem tinha todos os predicados, Cícera, Thomas, Vítor, para ser um homem verdadeiramente escolhido por Deus. Olha aí na sua Bíblia, versículo 10. Esse homem, Ana, tinha todos os talentos que se espera no homem de Deus. Esse homem era forte e corajoso. Esse homem era destemido. Nós vimos isso no capítulo 1, quando ele foi se casar com Axa, sua esposa. Nós lembramos também que esse mesmo Otoniel, versículo 10, diz que esse homem estava cheio do Espírito Santo de Deus, ungido por Deus. Tem noção que é isso, Saulo? Um homem escolhido por Deus, separado, levantado por Deus, cheio do Espírito Santo, um homem corajoso, valente e destemido, que
pensou primeiro em servir a Deus, em ajudar o seu povo, para depois pensar nele. Olha que bacana. E esse homem libertou o seu povo da opressão do rei da Mesopotâmia, do rei de Arã. E diz as Escrituras Sagradas, versículo 11, que após a vitória de Otoniel, Israel teve 40 anos de paz. 5 vezes mais, meus irmãos, o tempo de opressão que eles passaram. Foi a paz que Deus concedeu para eles, através da libertação concedida por Otoniel. E, meus irmãos, nós precisamos tirar algumas lições disso aqui, porque isso aqui não está na Bíblia à toa, é para nós hoje, é para você e para mim. O mesmo Deus que levantou Otoniel é o Deus que se faz presente no meio da igreja ainda hoje. Glória a Deus. Esse Deus que levantou, que ungiu, que capacitou Otoniel, é o mesmo Deus que tem agido, atuado no meu e no seu coração, que tem andado no meio da sua igreja e que tem levantado homens e mulheres para servir a Ele. Glória a Deus. Mas por outro lado, talvez você possa estar pensando, pastor, se Otoniel libertou o povo e passou 40 anos de paz, isso deve nos levar a pensar em alguma coisa? Certamente que sim, meus irmãos. Imagina, Jeane, que aqueles 40 anos de paz que o povo viveu ali era uma amostra grátis do que Deus sempre quis fazer com o povo dele. Elsa, Ana, irmã Adelaide, irmã Dorinha. Deus, lá no Jardim do Éden, Ele queria que o povo dele vivesse em paz uns com os outros, em paz com a natureza, em paz com o próprio Deus. Mas porque o homem rejeitou a Deus, essa paz foi quebrada. E aqui em Otoniel, 40 anos de paz. E aí alguém pode pensar, pastor, mas 40 anos é muita coisa? É nada, meus irmãos, 40 anos é pouco, é quase nada. Imagina 40 anos de paz aqui na terra comparada com toda a eternidade na presença de Deus que nós teremos. A paz que nós desfrutaremos na eternidade, quando estivermos de frente ao Rei da Glória, louvando e exaltando o nome dEle todos os dias, o dia todo. Isso sim é paz, isso sim é alegria, isso sim é gozo. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, Otoniel precisa trazer para você e para o meu coração, embora ele tivesse sido levantado de Judá, haveria aquele que também seria levantado na tribo de Judá, só que seria muito superior a Otoniel, seria muito superior a Davi, e nós estamos falando de Cristo Jesus. E ao contrário de Otoniel, Jesus nem precisou guerrear, meus irmãos. Ele nos salvou da opressão do pecado, Ele nos salvou da opressão do mundo, Ele nos salvou das consequências do pecado e da morte com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, nessa primeira cena, com esse primeiro libertador, eu queria que nós entendêssemos que Otoniel foi uma sombra do libertador perfeito que viria para salvar a minha e a sua vida e para nos resgatar definitivamente da consequência e da vida de pecado que nós levamos. Ele não apenas nos libertou do pecado, mas Ele perdoou, Ele nos comprou com o seu sangue e Ele nos garantiu uma vida eterna com toda a paz que a Bíblia diz que nós temos direito. Mas aí, meus irmãos, o texto segue. E surge então o segundo libertador, um homem chamado Eude. Mas antes de chegarmos a Eude, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, versículo 12. E olha que versículo triste, meus irmãos. E esse versículo tem me entristecido demais, todas as vezes que eu tenho lido ele. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e passaram a esquecer-se de Deus
E por isso Deus entregou Israel nas mãos de Eglon, rei de Moabe. Observe essa expressão. Mais uma vez, Carol, Davidson José, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E esse foi o versículo, Lília, Flaviano, mais difícil para pregar e expor nessa noite. Porque observe, Jeane, o tom de frustração aqui do autor, quando ele diz: mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Sabe o que o pecado faz com você e comigo, meus irmãos? Deixa o nosso coração tão endurecido que nós perdemos a capacidade de assimilarmos o que nós estamos fazendo. A frustração do pecado, meus irmãos, é tão grave que aquela pessoa que vive cometendo pecados, ela vive frustrada da vida, porque é como se ela estivesse andando em círculos e não chega a lugar nenhum, porque o pecado amarrou, prendeu aquela pessoa e ela não consegue mais se libertar. Esse pecado também ele é não apenas frustrante, mas ele é irritante, meus irmãos. Ele é irritante. Mais uma vez fizeram o que Deus reprova. E é como se eles estivessem apagando da memória deles, mais uma vez, todos os livramentos que Deus havia concedido para eles. É como se mais uma vez eles tivessem jogado a graça e a misericórdia de Deus na lata do lixo. O pecado, meus irmãos, ele é profundamente viciante. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, e eu estava dizendo que o pecador, é como aquela pessoa que vai lá para o Alcoólicos Anônimos, o AA, e o lema dos Alcoólicos Anônimos é: evite a primeira dose. Sabe por quê? Porque uma vez que você experimenta aquela primeira dose, é fácil parar, Daniel? Não é, meus irmãos, porque o pecado é viciante. E como toda e qualquer droga, ela nos vicia, nos amarra, nos prende. E nós estamos querendo sempre mais e sempre mais. O pecado é desse jeito, meus irmãos. E uma vez que você peca, quando você tenta se restaurar, se você cair, você vai cair pior do que você caiu na primeira vez. Se você errou no limite X, se você cair de novo, meus irmãos e minhas irmãs, vocês vão afundar ainda mais o buraco que vocês estão metidos. Esse é o efeito viciante do pecado. Mas esse pecado tem um outro efeito ainda, que é o efeito destrutivo. Meus irmãos, o pecado tem destruído com a reputação das pessoas. O pecado tem destruído famílias. O pecado tem destruído amizades. O pecado tem destruído igrejas. Meus irmãos, minhas irmãs. O pecado tem destruído a autoestima de pessoas. A pessoa às vezes diz: pastor, eu não consigo me libertar desse pecado. Eu não queria, mas aquilo é como um ácido, vai corroendo a você, vai maltratando, vai machucando você, e você vai ficando cada vez mais fragilizado, a ponto de nem você ter coragem de olhar para você no espelho. É isso que o pecado tem feito na vida de muitas pessoas. Tem tirado pessoas das igrejas, tem tirado pessoas da presença de Deus. E meus irmãos, aqui não são só os jovens não, são adultos também. Não precisa ser novo convertido ou nova convertida. Pode ter dezenas e dezenas e dezenas de anos de igreja. Pode ser uma pessoa com 1 ano de convertido, pode ser uma pessoa com mais de 30 anos de evangelho. Se bobear com o pecado, você vai começar a entrar nesse círculo vicioso. E
você não vai conseguir se libertar. E você vai ficar tão decepcionado com você mesmo. E você vai ficar tão envergonhado com você mesmo, que você vai começar a virar as costas para Deus e se esquecer dele. Foi isso que aconteceu com os israelitas. E é isso que tem tirado o meu sono e o meu sossego, meus irmãos. Porque Deus tem me colocado para orar por essa igreja quase que todas as madrugadas. E só Deus sabe os momentos ali de angústia, ali naquelas madrugadas, meus irmãos, minhas irmãs, orando e Deus colocando o nome de cada um de vocês. E chega um momento que as lágrimas começam a descer. E não é porque eu tenho a pena de você, não. É porque o pastor de vocês ama vocês. E quando eu percebo um jovem ou um adulto que está se rendendo ao pecado, que está se rendendo ao mundanismo, e tem abandonado a presença de Deus, isso é dolorido, meus irmãos, não é só para um pastor, não. Isso é dolorido para um pai, isso é dolorido para uma mãe, é sofrido demais para quem ama vocês e vê que vocês estão rejeitando os conselhos, os bons conselhos, e estão vivendo com as suas próprias vontades, com os seus próprios prazeres. O chamamento de arrependimento nessa noite é para que nós não nos esqueçamos de Deus e nos voltemos de todo o nosso coração na presença do Senhor. A consequência do esquecimento do povo de Deus é que mais uma vez a ira santa de Deus se acendeu. E Deus levantou um outro rei, agora o rei de Moabe, um homem chamado Eglon. E Eglon não estava sozinho, não. Eglon fez uma aliança com outros dois reis, o rei de Amaleque e o rei de Amon. E se a opressão ao povo de Deus já não fosse o suficiente, agora esse povo estava reconquistando as terras que eram dos israelitas. Olha aí, versículo 13. Eles conquistaram a cidade das palmeiras. Entenda-se por isso aqui a cidade de Jericó. E por que Jericó era tão importante, tão emblemática para o povo de Deus? Porque quando Josué atravessou o rio Jordão, a primeira grande cidade que ele conquistou foi justamente Jericó. Quando o povo rodeou a cidade de Jericó, e quando Deus deu a ordem, eles começaram a gritar, aquelas muralhas muito fortalecidas ruíram, e eles conquistaram Jericó. Só que agora esses reis reconquistaram Jericó, tomaram aquilo que era do povo de Deus, que Deus deu para os seus filhos, e agora eles perderam. E esse sofrimento, que lá com Cuxã-Risataim durou 8 anos, aqui com Eglon durou 18 anos de sofrimento, da disciplina das mãos de Deus, meus irmãos. 18 anos. 18 anos de sofrimento. Até que finalmente eles clamaram pelo nome do Senhor. E esse mesmo Deus, meus irmãos, que é rico em misericórdia, ouviu novamente as súplicas do seu povo. E agora, versículo 15, ele levantou um outro libertador, um homem chamado Eude. E aqui vale uma observação, meus irmãos, porque Eude é emblemático aqui. A Bíblia diz que Eude era um homem canhoto. Só que, naquele momento na história, os guerreiros, os grandes guerreiros, todos eles eram destros. Todos eles empunhavam uma espada com a mão direita. E a mão esquerda muitas vezes servia para segurar um escudo ou para se protegerem. Mas quando a Bíblia diz que Eude era um homem canhoto, então nós temos duas situações aqui para pensarmos. Ou esse homem tinha um problema no braço direito, ou de fato, Daniel, esse homem era canhoto mesmo. Só que os canhotos não iam para a batalha. E pelo que o contexto histórico aí nos diz, muito provavelmente Eude era um homem que ficava fora
desse padrão de guerreiros. Tanto era, meus irmãos, que ele foi escolhido para levar os tributos, o pagamento dos tributos, dos impostos dos israelitas a Eglon, rei de Moabe. E quando ele chega lá, ele não desperta a curiosidade de Eglon. Por quê? Porque era um homem mirrado, um homem fraco, não tinha perfil de guerreiro. Agora, quem danado é Eglon, meus irmãos? O texto nos diz que esse homem, ele era o rei de Moabe. E há um detalhezinho aí no versículo 17, vai dizer que ele era muito gordo. Veja, seria problemático ter um rei muito gordo? Talvez se fosse hoje, sim. Mas naquele momento não. Porque aquela gordura de Eglon significava ou aparentava que aquele rei era um rei muito bem sucedido, que por ser um rei que conquistava muitos povos, tinha muito dinheiro. Então, quanto mais dinheiro, mais comida, Luciana. Quanto mais comida, mais gordura, mais pança, mais banha. Então, a ideia ali é que Eglon era um homem muito bem sucedido, um rei muito forte, muito valente, muito destemido. Mas aí, de repente agora surge uma trama, meus irmãos. Surge um plano, uma premeditação de um crime aqui, um crime santo. Porque, olha aí, versículos 16 a 18. Esse homem chamado Eude, ele vai preparar, ele vai forjar uma espada. A espada de 45 centímetros. Grande, né, Flávio? Rapaz, 2 palmos assim. Um pouquinho, isso não é espada caprichada. E por ele ser canhoto, ele colocou essa espada na sua perna direita. Porque se fosse destro, ele ia colocar a espada na perna esquerda. Então, mesmo que os soldados moabitas fossem dar uma certa revista nele, não iam encontrar. Premeditação de Eude. Ele foi, entregou ali os tributos a Eglon, mas ele não matou Eglon naquele momento. Ele saiu, ele olhou tudo aquilo ali. Olha a estratégia do homem, rapaz. Ele observou todo o palácio do rei, viu quais eram os pontos vulneráveis, viu o que é que daria certo ou não para aquele plano que ele já tinha na mente, que provavelmente Deus havia colocado em seu coração. Ele olhou as rotas de fuga, olhou os pontos ali que eram fáceis ou não. Ele entregou o tributo e saiu. Versículo 19, inclusive, vai dizer que quando ele chegou na divisa de Moabe, Luisiane, tinha lá os deuses dos moabitas. E quando ele chegou naquele ponto, ele voltou. E a ideia, no versículo 20, é que ele retornou ao palácio do rei Cícera e disse: eu tenho um recado secreto para o rei. E naquele momento, o rei, sabendo que ele tinha passado ali pelos postes, pelos ídolos dos moabitas, na cabeça dele ele pensou: rapaz, isso é uma mensagem dos deuses para mim. E ele não queria que ninguém soubesse. É lógico, informação estratégica pode ser divulgada, Diago Marinho? Não pode ser divulgada. Então o rei mandou que todos saíssem. Então Eude disse: rei, eu tenho algo para te dizer, algo secreto. E quando o rei se levantou, ele disse: eu tenho uma mensagem de Deus, não dos deuses, mas do próprio Deus Ivonete. E a mensagem de Deus para aquele rei Eglon foi a espada de Eude, que entrou toda na sua barriga. Eude matou aquele rei. Diz o texto de Daniel que aquele rei era tão gordo, mas tão gordo, que a espada ficou toda lá dentro. Diga, rapaz, eu não tenho 45 centímetros de largura não, Flávio. Rapaz, a espada me varava aqui todinho. O rei era gordinho. Hein? O rei era gordinho. O rei era gordinho, rapaz. O rei tinha uma barriguinha saliente. E aquela espada ficou toda enterrada na barriga do rei. E pelo que nós entendemos pelos textos originais, imagina, Ana, as vísceras do rei saindo. E como todo intestino fica dentro da barriga, um daquele comendo do tanto que comia, deve ter saído muito excremento.
E talvez tenha sido esse, vamos dizer assim, esse odor que não permitiu que os soldados moabitas percebessem o que tinha acontecido. Versículos 24 a 27 de São José. Eude fugiu daquele lugar, fechou as portas. E o problema é que os soldados acharam que pelo mau cheiro que eles estavam sentindo, talvez o rei tivesse tendo um piriri naquele momento. Então, ninguém vai mexer com o rei nesse momento, né? Deixa o homem se aprumar por lá, não vamos mexer com ele não. Mas aí o grande desfecho dessa cena é que dos versículos 28 a 30, Eude reuniu os israelitas lá em Efraim, tocou a trombeta, e os israelitas sabiam que quando a trombeta tocava, era para que eles se reunissem para a batalha, se reunissem para a guerra. E eles se juntaram ali junto ao rio Jordão, na passagem ali que permitia que os moabitas atravessassem para o outro lado. E os israelitas mataram cerca de 10.000 soldados fortes e vigorosos de Moabe. E Deus concedeu, meus irmãos, paz e livramento para Israel através de Eude durante 80 anos. Não mais os 40 anos de Otoniel, mas agora foram 80 anos de paz que Deus concedeu ao seu povo. E daqui nós precisamos tirar uma lição importante, meus irmãos, que fala sobre a soberania de Deus. Porque, meus queridos irmãos, Deus escolhe a quem quer, amém? Deus escolhe quem quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer, para fazer a missão, para executar a missão que o próprio Deus quer. E Deus capacita as pessoas com isso, meus irmãos. Eude era canhoto, talvez fraco do braço, mas não existem incapacidades para Deus. Não existem limitações para Deus. Não existem pessoas que não possam e não consigam servir a Deus, porque quem capacita, quem fortalece é o Espírito Santo de Deus. Mas ao mesmo tempo, a soberania de Deus faz com que Ele proteja o povo dele. Sabe, todo pai e toda mãe disciplina seus filhos, mas não quer que uma pessoa de fora venha discipliná-los. Não é assim que funciona? É verdade. Com Deus não é diferente, não. Deus, como sendo um pai zeloso, Ele disciplina os seus filhos, mas Ele não permite também que ninguém machuque os seus filhos, porque Ele é um pai bondoso e zeloso, e Ele zela pelo cuidado dos seus filhos. Então, meus irmãos, esse Deus soberano continua cuidando do seu povo até hoje. Ele tem cuidado de você e de mim, sim. Mas o mais interessante é que Eude nos faz lembrar, meus irmãos, que embora ele tenha sido um libertador inesperado, frágil, Deus levantou um outro libertador, aos olhos humanos, ainda mais frágil do que o próprio Eude. Quando Deus levantou Jesus Cristo, meus irmãos, os judeus, os israelitas, eles esperavam um libertador que viesse montado num grande cavalo, um libertador guerreiro, um libertador político, e de repente chega Jesus montado não no cavalo branco, mas montado num jumentinho. Glória a Deus. Montado no jumentinho, não com espada na mão, mas a sua palavra é a própria espada de Deus. E ela é mais importante do que qualquer espada de dois gumes. É essa espada de Deus, a palavra dele, que tanto traz vida quanto traz morte, para os que creem ou para os que não creem. Mas esse libertador frágil libertou todos aqueles que lhe foram dados pelo próprio Pai Celestial. E diz a Bíblia Sagrada que nenhum daqueles que Deus deu e confiou a Cristo Jesus se perdeu, a não ser aquele que estava predestinado para isso, que foi Judas Iscariotes. Jesus não perdeu ninguém. E todos aqueles a quem ele se decidiu libertar, todos estão libertos pelo sangue dele. Todos estão libertos pelo sangue dele.
Mas aí, meus irmãos, tem a última cena, o último libertador dessa noite. Um homem chamado Sangar. Leia aí, Diácono Davidson, por favor, versículo 31. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com a aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Muito provavelmente, Sangar apareceu durante aqueles 80 anos de libertação promovidos por Eude. Mas, o que falaram então sobre Sangar? Porque só tem esse relato dele aqui. Esse nome Sangar, inclusive, nem hebreu nem hebraico é. Muito provavelmente isso é um nome cananeu. Inclusive, Sangar, filho de Anate. Anate era a deusa da guerra dos cananeus. Então nós temos algumas possibilidades. Ou ele era um cananeu que se converteu a Deus, ou ele poderia ser filho de uma israelita como cananeu, ou de um judeu, de um israelita com uma mulher cananeia. O texto não deixa claro, meus irmãos, nós não conseguimos ter certeza. Mas provavelmente esse homem não era um guerreiro, porque havia ali um grupo, uma legião, chamados guerreiros de Anate. Não era o caso dele. Porque um guerreiro, Vanildo, não vai lutar com um aguilhão. Sabe o que é um aguilhão? É uma vara de madeira com uma ponta, tipo uma espécie de lança, na ponta dessa vara, que os fazendeiros usavam para cutucar os bois para que eles andassem. Então, Jeane, Luiziane, um guerreiro não ia lutar com um aguilhão. Mas foi esse mesmo aguilhão que foi usado por Deus nas mãos de Sangar. E esse homem conseguiu matar 600 filisteus. Sabe quem são os filisteus? Aqueles homens, aquele povo que foi o grande inimigo do povo de Israel. Passou o período dos juízes, passou o rei Saul, e eles só foram derrotados lá com o rei Davi. Esses homens foram pedra de tropeço para os israelitas. Lembram lá de Golias? O gigante filisteu foi derrotado por Davi, o rei que veio da tribo de Judá. E esse homem Sangar, meus irmãos, nos traz a lição de que Deus, na sua soberania, Ele usa até mesmo aquelas pessoas que são inesperadas, inapropriadas para o trabalho, e promove essas pessoas para que alcancem sucesso, não pelos seus méritos, mas pelo mérito do próprio Deus. Glória a Deus. A soberania de Deus faz isso, meus irmãos. Ela escolhe pessoas que são anônimas na sociedade, assim como você e eu. Deus escolhe pessoas limitadas como nós, para que nós façamos a obra de Deus. Deus pega pessoas que, aos olhos do mundo, não teriam as condições, os recursos, mas é Deus quem capacita, é Deus quem fortalece, é Deus quem dá a estrutura, é Deus quem dá os meios. E Deus usa você e eu para fazer aquilo que homens normais não conseguem fazer. É verdade. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos esmorecer. É por isso que nós não temos o direito de rejeitarmos a Deus, de virarmos as costas para Ele e nos rebelarmos contra Ele. Um Deus tão maravilhoso que faz tudo isso por nós, não é digno do nosso esquecimento. Mas ao mesmo tempo, o Sangar também traz à nossa mente, meus irmãos, que ele aponta também para Jesus Cristo. Porque como é que pode um fazendeiro derrotar 600 soldados filisteus e livrar da opressão todo um povo com um pedaço de vara de madeira e uma pontinha de ferro? Pois se Sangar fez isso com uma vara, um aguilhão, Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, fez isso com a cruz do Calvário. Ele libertou a você e a mim, sem nenhuma arma em suas mãos. Ele não precisou da espada de Eude. Ele não precisou de toda aquela força de Otoniel.
Ele não precisou desse anonimato de sangar. Mas na cruz do Calvário, Jesus nos libertou de todos os nossos inimigos. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou da morte, Ele nos libertou do mundo e Ele nos libertou da opressão de Satanás. Glória a Deus. Graças a Deus. Todos os nossos adversários foram derrotados na cruz do Calvário. Glória a Deus. E eu quero finalizar, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem desta noite, fazendo apenas 3 aplicações que eu queria que você levasse muito em consideração. Se tudo o que eu disse dessa noite você não conseguiu lembrar, lembre dessas 3 aplicações em nome de Jesus. A primeira delas, não se esqueça de Deus, não. Não vire as costas para Deus, não. Deus está sempre de braços abertos, pronto para receber você. Ele está pronto para perdoar o seu pecado. Ele está pronto para se esquecer das suas falhas, dos seus erros, das suas iniquidades, das suas transgressões. Tão somente Ele quer que você se arrependa de todo o seu coração e se volte para Ele. Não faz como essa geração que se esqueceu de Deus de forma premeditada. Faz isso não, em nome de Jesus. A segunda aplicação que nós precisamos fazer nesta noite: não rejeita Deus, não. Meus irmãos, o pecado, ele é frustrante demais. E quantas vezes você já pegou e disse: agora vai, agora eu me arrependi, mas agora eu vou caminhar com Jesus. E daqui a pouco você está pecando na mesma coisa, no mesmo erro. Eu queria lembrar você que esse pecado ele é viciante. Quanto mais você peca, mais você se vicia. Quanto mais você tira os olhos de Deus e você começa a olhar para os prazeres do mundo, mais distante dele você vai ficar. E a consequência disso, esse pecado vai destruir você. Esse pecado vai aniquilar você. E até mesmo aquelas bênçãos que Deus estava colocando na sua vida. Sabe, aquela casa nova, o apartamento novo, sabe aquele carro, aquela moto, sabe aquele trabalho novo. Se isso estiver te afastando de Deus, isso não é uma bênção na sua vida. Se você está achando que os prazeres do mundo são mais deliciosos do que a presença de Deus, é porque talvez o seu coração esteja começando a endurecer. E o recado de Deus para você nessa noite: não vire as costas para mim, porque eu te amo, e se necessário for, eu vou disciplinar você. Eu vou pesar minha mão sobre você, não para matá-lo, mas para trazer você para perto dele. Por isso, não rejeita Deus, não. E não tira os olhos do Senhor, não. E finalmente, a última aplicação dessa noite. Assim como Sangar, mesmo que você seja anônimo, mesmo que você ache que não tem condições de atuar na obra de Deus, saiba que é Ele que vai capacitar você. Não somente Ele quer que você diga a Ele: Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e faz de mim, Senhor, um instrumento de bênçãos nas tuas mãos. É só isso que Deus requer de você. Mas não vira as costas para Deus, não, em nome de Jesus. E não se esqueça de orar e de vigiar, porque o maligno é como um leão feroz, e ele está ao derredor, tentando apanhar os filhos de Deus que têm vacilado, que têm
amolecido e que tem tirado os olhos de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Eu disse a vocês que uma das oportunidades que Deus nos dá para que nós não nos esqueçamos dele é o sacramento da Santa Ceia. E para você, meu irmão, minha irmã, que é batizado nas águas, Deus está te dando hoje, a oportunidade de você dizer: Senhor, eu tenho errado, eu tenho falhado, Senhor, mas eu estou aqui na Tua presença nessa noite, rasgando o meu coração e pedindo perdão, Senhor. Porque não dá, meus irmãos, para eu e você deixarmos de renovar a nossa aliança com Deus através